Descentralização do poder. Dentro de uma monarquia, quase todos os poderes estavam na mão de quem? Na mão do rei. Apesar de você ter as assembleias centuriatas, as assembleias tribunícias, de você ter principalmente o Senado, ficou muito claro para os romanos, principalmente sobre o período de dominação etrusca, que o único indivíduo com poder de rei, ele podia passar por cima de todas essas assembleias. E mesmo se ele não fosse de uma outra civilização, de uma outra nação conquistadora, como foi no caso dos etruscos, tá? Se, por exemplo, mesmo um patrício se ascendesse como rei, né? E o cara passasse lá governando 20, 30 anos, né? Que foi o período que ele ficou vivo como rei, né? Porque o poder de um rei normalmente é hereditário, aqui em Roma também é hereditário. Imagina o Adnan patrício governando por 20, 30 anos, defendendo somente os interesses do Adnan ou de uma pequena camada da população e não o interesse da elite romana, dos patrícios romanos, tá? Nesse período de dominação etrusca, os romanos perceberam que os seus interesses não eram defendidos e que se ocorresse de repente uma outra pessoa que governasse Roma sem ter o ímpeto de defender os interesses dos patrícios, eles ficariam na mão desse cidadão, na mão dessa pessoa. Tá? Então o que eles vão fazer? Eles vão criar um novo sistema político, que é o sistema republicano, tá? Que vai fazer o quê? Inicialmente descentralizar o poder que estava na mão do rei e fortalecer o poder do Senado romano, tá? Então a primeira coisa que eles criam são os cargos de magistraturas, tá? As magistraturas eram praticamente os cargos do poder executivo e do poder do poder executivo e do poder judiciário, tá? Ou seja, todos os poderes que estavam na mão do rei e que hoje, dentro do nosso sistema republicano, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem poder executivo, que seriam prefeitos, governadores e principalmente presidente da república, e o poder judiciário seriam as divisões dos cargos de magistratura, tá? Então, quem são os magistrados? Quais os cargos de magistratura? Vocês entrem na apostila de vocês, que vocês vão ter todos esses cargos lá descritos. Eu vou passar rapidamente aqui para vocês. O cônsul, ou cônsules, pois existiam 2 cônsuls na cidade de Roma, tá? Os cônsules eram o magistrado mais importante, tá? Ele era o cara que zelava pela cultura romana, zelava pela religião romana, mas principalmente os cônsules eram os caras que organizavam e que comandavam os exércitos romanos, tá? Por que eu estou falando que eles são os mais importantes? Porque na semana que vem a gente vai começar a falar sobre as guerras de expansão. E Roma, como vocês sabem, se transformou em um dos maiores impérios da história, tá? Então, se eu estou falando de um império que se transformou num dos maiores da história através de guerra, quem que vocês acham que é a classe social que mais vai se expandir, mais vai crescer juntamente com o próprio império? Aqueles caras que tomavam conta dos exércitos, ou seja, os cônsules. Então, aqui no início, o cônsul tem um poder pequeno, relativamente pequeno, tá? Porque aqui a gente vai ver que quem manda de fato é quem? No início da república? O Senado. Só que com o passar do tempo, que a gente vai ver na semana que vem, conforme a gente for tendo as guerras de expansão, cada vez mais o poder dos cônsules vai aumentando, até que futuramente um desses cônsules vai dar o golpe de Estado e implantar o império, tá? Mas, vamos lá, os cônsules então, como eu falei, chefes militares, guardem aí, eram aqueles que comandavam os exércitos romanos. Os pretores, aqueles que ministravam a justiça, eram os juízes de Roma. Censores vem de censo, tá? Sabe o censo que a gente tem hoje, que faz a contagem da população? Era mais ou menos a mesma coisa, nasceu daqui a ideia de um censo, tá? O censor era aquele que contava a população romana e dividia a população de acordo com a sua renda, de acordo com a sua riqueza, tá? Isso era muito importante para saber aonde a pessoa mora e também para dividir a pessoa dentro do exército romano, de acordo com a posição econômica da pessoa, ele também tinha uma posição dentro do exército romano, até porque o exército romano inicialmente não é um exército profissional, ou seja,
lá no início principalmente, o próprio romano, o próprio cidadão, ele se bancava no exército romano. Então imagina, o Adinã, pobre, fudido, ferrado, não tem um gato para puxar pro rabo, né? O Adinã vai ser cavaleiro? Óbvio que não, eu não tenho dinheiro para ter cavalo, não tenho dinheiro para ter uma espada, não tenho dinheiro para uma armadura, tá? Então o Adinã, pobre, fudido, ferrado, ia ser aquele primeiro otário que ia estar lá na primeira fileira tomando flechada logo de cara, tá? Agora, uma pessoa já rica, abastada, né? Que tinha dinheiro para comprar armadura, tinha dinheiro para ter a lança, escudo, cavalo, ele ia para a cavalaria e assim sucessivamente, tá? Aí a gente tem os questores, tá? Os questores, me dá um segundinho que eu vou lembrar dos questores que me fugiu. Os tribunos da plebe, gente, tribunos da plebe eu vou deixar para falar para vocês, aqui na primeira revolta da plebe, que eles vão nascer aqui, tá? E os edis, quem eram os edis? Os edis eram aqueles que faziam a administração da cidade de Roma, eram eles que organizavam a cidade, principalmente de acordo com o crescimento. Imagina que a gente está falando de uma cidade que chegou a ter 1 milhão de habitantes. Gente, 1 milhão de habitantes é mais do dobro da cidade de Piracicaba, tá? Então você imagina uma cidade de 1 milhão de habitantes há mais de 2.000 anos atrás, há 2.300, 2.400 anos atrás, tá? Essa cidade tinha que ser organizada também. Quem organizava a cidade eram os edis. Lembrei, questores. Quem eram os questores? Os questores eram aqueles que administravam a economia, eram aqueles que administravam as finanças, eram aqueles que trabalhavam no templo de Júpiter, organizando a economia romana, tá? Então, de novo, cônsules, pretores, censores, questores, tribunos da plebe, que eu falei que vou falar já já, e os edis, ou édico, tá? O Senado, cara, quem você guarda, tá? Senado tinha por função zelar pela tradição e religião, supervisionar as finanças, conduzir a política externa, administrar as províncias, escolher um ditador, já vou falar disso também, e eles que distribuíam as honras de triunfo, tá? Gente, eu tenho a magistratura, eu tenho o cônsul, eu tenho o pretor, eu tenho o censor, eu tenho o questor, eu tenho o tribuno da plebe, eu tenho o edil. Quem comanda a cidade de Roma? Quem que seria o presidente de Roma hoje? Se Roma fosse do sistema político da Adinã, não existiria, do sistema político do Brasil hoje, não existiria uma única pessoa, tá? Essa pessoa seria quem? O próprio Senado. Então, quem, vamos dizer assim, teria o papel de um presidente da República ou de um rei, aquele que governa mesmo, é o Senado, tá? E aí, parte desses poderes é dividido entre quem? Entre as magistraturas e as outras câmaras que a gente nem vai falar delas, como eu falei, Assembleia Centuriata, Assembleia Tribunícia e assim por diante, tá? O Senado, gente, zela pela tradição, zela pela religião. Eles vão supervisionar os questores aqui no templo de Júpiter para ver se ninguém está desviando dinheiro, por exemplo. Eles conduziam a política externa, ou seja, vamos expandir território. Para onde a gente vai expandir? Vamos atacar o fulano, vamos atacar o ciclano. Quem decidia quem atacava? Qual cônsul que ia organizar essas invasões? Tudo isso era decidido pelo Senado, tá? Eles vão administrar as províncias, ou seja, ter províncias, a gente vai ver na semana seguinte, que eram territórios conquistados pelos romanos, tá? E é o Senado que vai indicar, né, um administrador, um governador de província para governar aquela província, ou seja, indicado pelo próprio Senado. Eles vão escolher um ditador. O que é um ditador? Ditador é alguém que tem poder absoluto. Só que o ditador romano, gente, pelo menos aqui nesse período, não tem absolutamente nada a ver com os ditadores, por exemplo, que a gente teve na ditadura militar no Brasil, ou com Stalin, que foi um ditador, ou com Hitler, que foi um ditador, nada disso, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em ditador, normalmente as pessoas se ascendem do poder e permanecem no poder até serem derrubados, até morrer, até o final da guerra, por exemplo, no caso do Hitler, e assim por diante, tá? Aqui o ditador, ele também é um cargo de magistratura, tá? Como assim, Edinã?
O ditador era um cargo que foi criado pelos romanos, pelo Senado romano, para ser utilizado em períodos de crise, tá? Que tipo de crise? Pode ser período de estiagem, que falta chuva e você tem uma crise na economia agropastoril. Pode ser uma crise gerada por uma guerra, por exemplo, né? Os caras foram invadir um território, demoraram muito para conseguir conquistar aquele território, aquilo está gerando um custo muito grande, uma dívida muito grande. E aí o que eles faziam? Para resolver aquele problema, eles indicavam uma única pessoa que por um período de 6 meses seria um ditador. Ou seja, ele é indicado como cargo de magistratura, como um ditador, com poder absoluto para resolver aquele problema por um período determinado. E o Senado vai fazer o quê? Ele vai supervisionar, ele que vai dar o parecer sobre o ditador. Se ele achar que aquele ditador está fazendo um bom trabalho, ele pode até prorrogar esses 6 meses por mais 3 meses, por mais 6 meses, ou retirar o ditador e colocar um outro no lugar, de repente, tá? O que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte: esse é um cargo que só existia em momentos de crise e que esse ditador tinha poder absoluto para resolver aqueles problemas. Isso não quer dizer que ele podia fazer o que ele bem entendesse, tá? Por quê? Porque ele era supervisionado pelo Senado romano, tá? Mesmo o Senado, ele também distribuía as honras do triunfo. Para quem já assistiu os filmes romanos, vocês lembram quando um general romano voltava de uma batalha, voltava de uma expansão territorial, e aí ele desfilava por Roma, todo mundo lá batendo pau, não sei o quê. Aí ele subia lá no palanque, fazia um puta de um discurso para ele e colocava aquela coroa de louros na cabeça dele. Essa coroa de louros era as honras do triunfo, tá? Ou seja, as honras do triunfo, elas só eram dadas aos grandes generais, aqueles que tiveram um grande feito militar. E quem recebia as honras do triunfo, normalmente acabava sendo eleito cônsul. Por quê? Uma coisa que vai ficar bem clara para a gente nos próximos dias, tá? Nas nossas próximas aulas, é que o romano, ele se aproximava muito dos seus heróis. Do mesmo jeito que hoje a gente tem uma proximidade muito grande, de repente, com um grande esportista. Por exemplo, a gente pega, sei lá, Ayrton Senna, Pelé, né? Se a gente pega o Neymar hoje, o Cristiano Ronaldo, o Messi, né? São grandes personagens, né, do esporte, que muitas vezes a gente se vê representado. Pode ser desde o joguinho do videogame, a ver aquele cara fazendo alguma coisa e falar: porra, eu queria ser igual aquele cara. Ou aquele cara, ele acaba se transformando, vamos dizer assim, sabe como é que eu posso dizer, gente? Ele pode acabar se transformando num bom exemplo para a gente, tá? A gente acaba se espelhando nessa pessoa. Quem eram os grandes exemplos aqui? Os grandes generais, os grandes chefes militares. E como eu falei para vocês, com o passar das guerras de expansão, o principal cargo de magistratura vai passar a ser quem? O consulado, os cônsuls, tá? Então muitos desses generais que recebiam as honras de triunfo acabavam, né, se elegendo, porque todos esses cargos aqui eram cargos eleitos, tá? Cargos normalmente com 2 anos de duração, aí tinha que ser eleito novamente para o cargo de cônsul, beleza? Para a gente fechar a nossa primeira aula sobre Roma, eu queria falar rapidamente sobre as revoltas da plebe, tá? As revoltas da plebe, como o próprio nome diz, são os plebeus se revoltando contra os patrícios. Nós tivemos 5 revoltas da plebe, e aí o professor vai pegar com a linha dele, tá? A primeira revolta em 494, essa daqui era importante para a gente voltar aqui no tribuno da plebe que eu não falei para vocês. Essa revolta, ela foi criada por quê? Porque em todos esses cargos no Senado, somente os patrícios eram representados. Só os patrícios podiam fazer parte do Senado e só os patrícios podiam fazer parte dos cargos de magistratura. Os plebeus, não se sentindo representados, eles vão fazer uma revolta em 494, que como consequência dessa revolta vai ser criado o cargo de tribuno da plebe, tá? O que era o tribuno da plebe? Era um representante da plebe que ficava onde? No Senado. Ele não era um senador, ele era um representante da plebe aonde? No Senado. E esse cara tinha o poder de vetar
qualquer lei criada pelo Senado que não fosse de interesse da plebe, ou seja, se o Senado criasse uma lei, né, que prejudicasse a plebe, esse tribuno da plebe podia vetar essa lei, ele tinha o poder de veto dessas leis, tá? A segunda revolta da plebe foi em 450, tá? Essa revolta ela vai ocorrer tudo antes de Cristo, tá, gente? Essa revolta ela vai ocorrer por quê? Porque aqui os romanos começaram a lutar pela criação de leis escritas, tá? As leis romanas, elas ainda eram leis orais, tá? E aqui eles vão começar a pressionar os patrícios a criarem leis escritas. E o Senado vai nomear 10 juízes, enviar esses 10 juízes à cidade de Atenas para estudar as leis atenienses, tá? Porém, 5 anos depois que esses juízes foram para lá, foram para Atenas estudar as leis atenienses para criar um código de lei romano, os caras não criaram essas leis. Ou seja, 5 anos depois, a gente tem a terceira revolta da plebe que vai pressionar novamente para a criação dessas leis escritas. E aqui sim, em 455, guarde aqui, vai ser criado o primeiro Código de Lei Civil romano, que é as Leis das 12 Tábuas, tá? Esse Código Civil, até hoje, juntamente depois com o Código Napoleônico, vão se transformar nos 2 principais códigos civis da história, tá? Ainda, tanto o Código, as Leis das 12 Tábuas, criado aqui na terceira revolta da plebe, como depois o Código de Leis Napoleônico, vão se transformar na base dos códigos civis ocidentais dos dias de hoje, tá? Então, para quem for fazer direito, por exemplo, você vai estudar direito na Unimed, por exemplo, uma das primeiras aulas que você vai ter de direito civil vai ser sobre as leis das 12 tábuas, tá? A quarta revolta, né, criada em 367, ela vai acabar com a escravidão por dívida em Roma, tá? O que é escravidão por dívida, gente? Imagine o seguinte, o Adnan, ele é um cidadão romano, tá? Só que o Adnan, para variar, é um pobre ferrado fudido, né? Não tem um gato para puxar pro rabo. E o que o Adnan vai fazer? O Adnan vai se endividando, se endividando, se endividando, se endividando. Hoje, se eu me endividar, eu me quebro, não consigo de repente comprar nada à prestação, fico com o nome sujo na praça e assim por diante. Nessa época, até a quarta revolta de 367, se um cidadão romano se endividasse, ele podia se transformar em um escravo. Se ele não conseguisse pagar suas dívidas, ele podia virar um escravo. Então, em 367, foi criada essa revolta para acabar com a escravidão por dívida, tá? E por que os patrícios aceitam? Porque a gente vai ver também que na semana que vem, com as guerras de expansão, vários outros territórios começam a ser, né, conquistados pelos romanos, dominados pelos romanos, e todos esses territórios que são conquistados pelos romanos, essa população acaba sendo escravizada por Roma. Então, como os caras vão dominar praticamente toda a Europa, norte da África, um pedaço da Ásia, não tinha por que você fazer do próprio cidadão romano um escravo, tá? Então, a partir de 367, a escravidão por dívida, ela deixa de ocorrer em Roma. E a última revolta, a quinta revolta da plebe, em 287 a.C., vai ser criado o tal do plebiscito, tá? O que é o plebiscito? O plebiscito é uma votação onde a população toma uma decisão, tá? Então, por exemplo, hoje tem plebiscito? Não tem. Eu já votei no plebiscito, né? Já votei em 2 plebiscitos. Na verdade, a primeira vez que eu votei na minha vida, se eu não me engano, deve ter sido lá para 1992, 1990 e alguma coisa por aí, gente, tá? Que teve um plebiscito do Brasil, né? Se a gente ia manter o sistema presidencialista ou se a gente mudaria para um sistema parlamentar ou até mesmo para o sistema monárquico. O Brasil ia voltar para uma monarquia, tá? O sistema presidencialista venceu e a gente até hoje mantém um sistema republicano presidencialista, tá? Alguns anos atrás, e aí não vou me lembrar o ano, tá? Os pais de vocês com certeza também passaram por isso já, também votaram nesse plebiscito. Teve um plebiscito há uns anos atrás sobre o armamento e desarmamento, tá? Porque se a gente
aceitava, a gente mantia o cidadão comum poder ter arma, não de andar armado, mas poder ter uma arma, tá? E aí a população é convocada, todo mundo que tem lá o seu título de eleitor, vai lá e vota se é a favor, né, de você ter uma arma ou se é contra o cidadão comum ter uma arma. Por que se criou o plebiscito? Porque, por exemplo, vamos pensar nos dias de hoje, o Adnan é um deputado, tá? Se eu sou um deputado e eu sou a favor do armamento, todo mundo que é contra não vota mais em mim. Se eu sou contra o armamento, todo mundo que é a favor do armamento não vota em mim. Então, quando uma questão é muito polêmica, tá? A gente tem, vamos dizer assim, os nossos governantes, principalmente o Senado, no caso dessa época e hoje também, e a nossa Câmara de Deputados, dando uma de Pilatos, lavando a mão e falando: ó, eu não quero decidir, porque esse é um assunto polêmico demais, isso pode gerar uma insatisfação da população, caso a gente aprove A ou aprove B. Então vamos fazer o quê? Vamos passar para o povo decidir. Então, o plebiscito é quando, né, os nossos representantes, ou seja, Senado, Câmara de Deputados, eles abrem a mão de eles decidirem e eles convocam o povo para o povo tomar essa decisão, para o povo votar e para o povo decidir no caso do armamento, no caso do presidencialismo e do parlamentarismo e assim por diante. Essa ideia de plebiscito nasceu aqui em 287, na quinta revolta da plebe, criada pelos romanos. Pessoal, espero que tenha sido legal a nossa aula, já estou começando a gaguejar. Espero que a aula tenha sido legal, que vocês tenham entendido. Como eu falei agora há pouco, dúvida entra no fórum, vamos tirar as dúvidas de vocês, entre em contato comigo. De novo, morrendo de saudade de vocês. Um beijo enorme para todo mundo, boa semana, entra lá no formulários, façam as atividades e estamos de volta semana que vem, galera. Beijo para todos, tchau!